E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, meio-dia e 2 na verdade. Eu me embananei um pouquinho com o tripé, então isso fez a gente atrasar 2 minutinhos. Na verdade eu estava com medo de me embananar com o tripé e de me embananar com o perfil, né? Eu entrei errado aí ontem e antes de ontem, então eu dei uma verificadinha. Acho que a gente está no perfil correto. E aí hoje a gente vai, deixa eu colocar aqui o nosso título pra gente falar de um tema muito importante, né? Aqui estamos, vamos fixar o comentário. Legal, Bia, chegou cedo, obrigado, seja bem-vinda, sempre um prazer aí estar recebendo o pessoal, a turma tá chegando. Estou sempre feliz aí com o pessoal que está chegando. O nosso papo é sempre ao meio-dia, né? E a gente vai crescendo nessa espiral. Nós rompemos 1.500 seguidores na nossa página. Deixa eu dar uma limpadinha na câmera. Câmera limpinha, melhor. Nós passamos a barreira de 1.500 seguidores aqui no nosso Instagram, o que me deixa muito, muito feliz. Agradeço a cada um de vocês que tem feito parte desse processo, desse projeto. Tem sido realmente uma atividade recompensadora, né? E ontem nosso papo foi muito especial, foi um momento muito, muito íntimo para mim com vocês aqui, poder compartilhar aquelas reflexões e as experiências. Então, quero agradecer por isso também. Quero dizer para aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez para curtirem a nossa página, participarem do nosso diálogo, como é que funciona. A gente faz uma fala de mais ou menos uns 15 minutinhos, depois a gente abre para as perguntas. Como é que as perguntas funcionam? É só usar essa ferramentazinha do Instagram aqui, tem um símbolozinho para fazer perguntas, você clica nela, faz a sua pergunta, eu vou lendo todas as perguntas, vou conversando e a partir daí a gente vai jogando. Eu estava na CBN hoje, é porque eu falei com eles ontem, eu pensei que ia sair ontem, mas que bom que saiu hoje. Gostou, Milano? Que bom que você gostou, obrigado, viu? A gente tem conversado aí muito com o pessoal, muito com a imprensa sobre as questões de política, tem sido legal, tem sido importante. Valeu, obrigado por ter curtido aí, por comentar. Antes de mais nada, se você quiser convidar algum dos seus amigos, alguma pessoa que você acha que deva fazer parte desse diálogo, basta apertar essa setinha aqui, tem uma setinha, você aperta essa setinha, ela dá a possibilidade de você convidar as pessoas para virem participar do nosso papo. Se a pessoa não conseguir participar do papo agora, a gente deixa a live por um objetivo de transparência, de compartilhamento das informações, a gente deixa a live disponível aqui no IGTV e deixa também no YouTube. A gente tem um canal do YouTube em que ela é colocada, né? E aí depois a gente disponibiliza isso, tem um canal do Telegram, outros meios, a gente pega e disponibiliza ela também, tá bom? Bom, antes de mais nada eu queria agradecer a presença de vocês e vamos lá. Pessoal, por que eu quero falar de transparência hoje, né? Porque tem acontecido um fenômeno interessante que vem... o pessoal da minha empresa, a Gabriela, que eu acho que está por aí, já tinha identificado isso algumas semanas atrás, em que estava tendo um atraso na divulgação dos dados, né, sobre a pandemia. Isso estava acontecendo caracteristicamente no domingo e essa semana começou a acontecer durante a semana, né? Desde o início da pandemia a gente tem a lógica. Essa é uma boa sugestão, tá, Milano, de disponibilizar em áudio. Eu vou pensar nisso, eu só não sei como fazer. Assim que eu aprender, eu posso disponibilizar em áudio uma espécie de podcast. Acho que seria isso, né? Uma espécie de podcast. E aí, nessa semana, a gente tem uma mudança de tendência, né? Uma mudança de tendência na forma como o governo federal tem comunicado os dados da pandemia. Significa dizer o quê? Desde o início da pandemia, no primeiro momento isso era feito nas coletivas do Ministério da Saúde, ainda com o ex-ministro Mandetta, em que ele e a equipe falavam e tinha um painel dinâmico em que você atualizava todos os dias para a sociedade os dados. Isso acontecia às 5 da tarde, né? E nessa semana o governo começou a atrasar a entrega dos dados. Na segunda-feira foi dito que teve um problema técnico e aí os dados saíram às 9 da noite.
na terça-feira de novo, na quarta de novo e por assim vai. Hoje a gente está na quinta e hoje um jornal disse que o atraso dos dados é por deliberação do presidente da República, porque ele não quer que os dados passem nos telejornais. Eu não sei se isso é verdade ou não, só estou comentando, né? Porque a nossa ideia aqui não é fazer uma crítica diretamente ao presidente alguém, mas é de debater acerca da importância da transparência para as decisões e para as políticas públicas como um todo. E por isso que o título hoje é Transparência Importa, né? Basicamente, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente está pensando em uma lógica de tomada de decisão e na construção de políticas públicas, né, o governo tem a obrigação de ser transparente em relação aos dados. E aí vem, se o governo continuar liberando os dados, isso quer dizer, todos os dias o governo continua liberando os dados, mas liberando mais tarde, o governo não está implicando em uma ação de menos transparência, mas ele dificulta a comunicação da sociedade porque os dados saem mais tarde. Então, assim, o que a gente está tentando entender aqui é, se o atraso deliberado está envolvendo a lógica de você, em algum sentido, mudar a percepção que a sociedade tem sobre a gravidade da crise, isso faz parte de um jogo estratégico. Então, o governo tem o direito de mudar o horário, né, para que isso não apareça nos telejornais e vire e dê menos impacto negativo para o governo. Isso é um fato. Agora, o que não pode acontecer é que o governo pare de liberar os dados. Isso a gente espera que não aconteça, né? Porque é ruim em termos de democracia. Basicamente, o que nós temos hoje em termos de radiografia, quando nós pensamos os dados da pandemia no Brasil, é que efetivamente a sociedade brasileira, e aí quando eu falo sociedade brasileira, somos todos nós, eu, vocês que estão assistindo, as pessoas que têm cargos representativos, os empresários, nós, sociedade brasileira, estamos fracassando no enfrentamento à pandemia. O fato é esse. Todos nós somos corresponsáveis, né? Alguns com mais responsabilidade, outros com menos, mas o fato é, o Brasil está fracassando e hoje o Brasil é o epicentro global da pandemia da Covid-19. Isso é grave, né? Qual a função dos dados nesse processo em que o Brasil é o centro da pandemia, né? Os dados têm uma função fundamental. Os dados servem para embasar políticas públicas, isso quer dizer, os dados são fundamentais para você criar estratégias de enfrentamento ao problema, porque você reconhece o problema, e os dados servem para alertar a sociedade, para que a sociedade pressione o governo no sentido de que o governo faça algo, tá? Na minha percepção, apesar de todos os problemas, e a gente já conversou sobre isso, que envolve a narrativa e a ação do presidente até o presente momento, sobretudo naquilo que envolve negacionismo e o negacionismo como instrumento de dissenso e não de consenso, confrontacionismo e tal. Na minha percepção, mesmo assim, mesmo com essas problemáticas que têm a ver com o comportamento político eleitoral do presidente da República, até o presente momento não haviam queixas acerca da capacidade do Ministério da Saúde de produzir dados confiáveis, e essa é uma questão importante quando a gente está falando de Covid, né? A confiabilidade dos dados. Então, por exemplo, muitos, né? Não apenas eu, mas muitos analistas dizem que a gente só passou a entender o impacto real da Covid quando ela chegou na Itália, na Espanha, né? Porque os dados eram mais confiáveis do que dados de outros países, tá? Mas, de fato, na minha percepção, a forma como o Ministério da Saúde estava compilando os dados e divulgando isso todos os dias às 5 da tarde era impecável. Significa dizer o quê? Você pega todos os dados, você soma esses dados todos os dias e você divulga esses dados às 5 da tarde, todo dia. Por quê? Porque você dá previsibilidade e confiança para as pessoas em fazerem seus próprios julgamentos. E essa é a função do governo, né? O governo tem que fornecer dados sempre no mesmo dia, no mesmo horário, dados confiáveis, né? Uma métrica bem construída, e aí a sociedade vê o que faz. Se ela vai reclamar do presidente ou não, aí é uma questão que o presidente vai ter que lidar no tempo. Isso é natural para qualquer governo. Se não fosse a Covid-19, podia ser desemprego. Se não fosse desemprego, podia ser dengue. Se não fosse dengue, podia ser zika, né? Esse é um país de muitas urgências. Então, eu creio que o primeiro ponto é que, até essa semana, em que o governo passou a divulgar os dados mais tarde, apesar de que essa tendência estava sendo identificada já por nós na Dharma, principalmente no dia de domingo. No domingo, o governo estava publicando os dados mais tarde, né? Antes o governo publicava às 18 horas o boletim, e aí ele passou a divulgar o boletim por volta das 7h40, 8 da noite, né?
Enquanto o governo tinha essa lógica de publicar em horários que a gente pode chamar de pico, do meu ponto de vista, em termos de análise de risco político, o governo estava seguindo um jogo bastante democrático e bastante transparente. O governo sabia que tinha os jornais, ele divulgava, e o jornal divulga se quiser, dá ênfase que quiser, porque o governo não tem a capacidade, nem deve ter o direito de interferir na forma como os jornais são feitos, né? O problema nessa semana é que, à medida que o governo muda o horário, né? À medida que o governo muda o horário de divulgação dos processos, né? À medida que o governo muda o horário de divulgação, você tem uma política que ainda é transparente, mas é menos transparente do que aquilo que as pessoas se acostumaram. Por quê? Porque, de fato, quando a gente está falando de transparência, qual é a importância da transparência? Transparência tem a ver com o fato de que a gente precisa saber o que o governo está fazendo, como ele está fazendo e por que ele está fazendo. E aí vem, quanto mais transparentes são as ações do governo nessas 3 variáveis que eu falei para vocês, maior é a capacidade que os indivíduos têm individualmente de tomarem as suas próprias decisões e fazerem as suas próprias escolhas acerca de apoiar ou criticar cada uma das ações, que significa dizer, apoiar ou criticar aquilo que o governo está fazendo, como ele está fazendo e onde ele está fazendo. Este processo como um todo serve para 2 aspectos, gente. De um lado, quando você está pensando no governo como sendo um produtor de políticas públicas que funcionem, a transparência pública serve como uma espécie de chamariz, né? É um grande fogo de artifício que o governo vai se utilizar para dizer, olha só, estou fazendo a coisa certa, e isso não é só o governo Bolsonaro, isso é qualquer governo em qualquer lugar do mundo que tenha competitividade eleitoral, tá? Olha só, estou fazendo a coisa certa, pum, rojão, estourando. A mãozinha serviu para vocês entenderem a ideia do rojão? Ficou legal? Não? Ficou bom? Ficou bom? Alguém diga aí se ficou bom, se ficou ruim, né? O governo estoura os rojões. O que governos, em outro sentido, fazem quando essa lógica não traz tantos benefícios em termos de resultados, né? O governo tenta ser menos transparente nessa construção, que significa dizer o quê? Os dados não são bons para mim, eu divulgo mais tarde. Os dados não são bons para mim, eu não divulgo. Os dados não são bons para mim, eu coloco na página 2 do jornal. E isso é normal, tá? Isso é normal, governos fazem isso. Quem tem que cobrar o governo para que ele não faça isso somos nós, né? Nós, sociedade. Então, em termos de métrica, até o presente momento, a lógica do governo federal de dar transparência e visibilidade aos dados, ela é inalterada em termos de transparência, mas ela está alterada em termos de visibilidade. Entende a relação? O que eu estou querendo dizer? A transparência segue, porque o governo divulga os dados todos os dias, né? Então isso é bom. Mas a visibilidade diminui, porque o governo divulga os dados depois dos jornais, né? Numa estratégia clara de mitigar o risco para si mesmo. E o governo tem o direito de fazer isso. O que a sociedade, de outro lado, pode fazer, se quiser, é dizer, então, governo, eu queria que vocês voltassem a divulgar os dados mais cedo, porque eu chego em casa, eu vou assistir o jornal e eu quero ver os dados, né? E aí é saber se o governo vai atender a isso ou não. O fato fundamental para a gente é que quanto mais transparente a ação do governo dentro daquelas 3 variáveis que eu falei em qualquer lugar do mundo, melhor é o nível das políticas públicas em qualquer lugar do mundo. E efetivamente eu, você, todas as pessoas são melhores atendidas em qualquer lugar do mundo. E, como resultado fundamental, as variáveis de risco político são menores, né? Por quê? Porque se é previsível, se é transparente, se é constante, você entende melhor o panorama, você entende melhor a paisagem. E o resultado fundamental da paisagem é que você sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? Então, esse é um ponto importante. E aí vem, nessa lógica, portanto, do governo, de alterar o que está acontecendo durante essa semana, de alterar o caminho, né? De alterar a forma como ele tem divulgado os dados, cabe a pergunta: isso está sendo feito porque há uma problemática do ponto de vista técnica para soltar os dados, né? Ou de fato
o governo tem uma intenção deliberada de que os dados, continuando sendo transparentes, porque tem uma lei de acesso à informação que o governo não pode descumprir, ele quer que os dados sejam menos visíveis. Eu acho que esse é o ponto para a gente começar a nossa conversa, e aí, a partir daqui, eu queria beber água, mas eu esqueci de pegar um copo de água, então, eu vou pegar água, rapidão. Espera aí, gente, eu esqueci de pegar. Enfim, acontece. Rapidinho, já volto. Água, o elixir da vida. Deve ser muito engraçado, né? Alguém entrar na live bem no momento em que eu fui pegar água, aí o cara deve pensar assim, será que essa é uma live expressionista? Uma live de arte moderna? Né? Será que essa é uma live desconstruída tal? Na verdade é só porque eu esqueci de pegar água. Então, essa live, como vocês sabem, é patrocinada pela água, né? Água da bica, água boa, água natural, água que sai da fonte quando a gente gira a torneira. Então, o patrocínio da nossa live é água, né? Oferta especial da água. Tá todo mundo de home office na Dharma, cara. Então, é cada um na sua casa e cada um pegando a sua própria água. E a nossa cultura corporativa é a cultura de todo mundo pegando água, né? Então, vamos lá. Se hidratem, pessoas. Tô recebendo uns olhares de repressão aqui. Sim. Considere vários. Estou recebendo vários olhares de repressão, tá um negócio complexo. Então, vamos às perguntas, porque se eu continuar no tema água, vai ficar ruim para mim aqui. Pergunta aqui do nosso querido amigo Pedro Pitanga, né? Para quem não conhece, gente, o Pitanga é muito dedicado às questões de políticas públicas e transparência pública nas esferas de estados e municípios. Né? Vale muito a pena seguir os comentários do Pitanga no Twitter, por exemplo. No Instagram acho que ele não comenta muita coisa não, mas no Twitter bastante. Professor, como que o governo federal pode ajudar na transparência estadual e municipal? Pitanga, me parece que assim, nós já temos um marcador de lei federal, né, que é a Lei de Acesso à Informação. De um ponto de vista prático, eu creio que o governo federal pode ajudar dando o exemplo. Isso quer dizer, ele tem que dar o exemplo, no sentido de que efetivamente você tenha ações do governo federal, e isso não tem a ver com o governo Bolsonaro, ou com o governo Dilma, ou com o governo Temer. Qualquer que seja o governo, é importante que o governo tenha uma percepção de que ele deve dar transparência àquilo que ele faz, e dando transparência àquilo que ele faz, você cria um processo de educação, né? Porque esse é o ponto. Como as pessoas entendem que é importante que o governo seja transparente e como as pessoas entendem que o governo está a serviço das pessoas? É um processo educacional, né? De fato, os indivíduos têm que ser acostumados à ideia de que é o governo que presta serviço a eles e não eles que vivem a serviço do governo. Isso é muito difícil em sociedades como a brasileira, né? Porque de fato a gente tem uma lógica histórico-cultural de que os indivíduos ficam sempre na ideia de que eles estão a serviço do governo, a serviço do Estado, a serviço da coisa pública. Tem uma percepção de dependência invertida, né? Então eu creio que quando o governo federal, não importando qual é o governo, faz um exercício muito claro de dizer, olha, eu estou aqui divulgando os dados, mesmo dados que não são favoráveis a mim, e aí nesse aspecto é bastante importante a gente entender que até o presente momento o governo Bolsonaro não está sacaneando ninguém em termos de divulgação de dados. Os dados estão aparecendo todo dia, né? Eu, particularmente, gostaria, na percepção de empresário de análise de risco, que os dados continuassem saindo sempre às 5 da tarde, porque é mais fácil de fazer o relatório, né? Agora, de fato, enquanto o fluxo de dados é constante, é previsível, é estável, a gente tem uma situação em que o governo está dizendo, olha, isso aqui são os dados. O que não é admissível e que não tem nenhum indício até o presente momento é o governo não alimentar o painel dinâmico, né? Fazer isso seria ruim, mas não foi feito até o presente momento. É importante ter isso claro.
eu creio que isso gera um exemplo positivo. Quer ver um exemplo que eu acho que é negativo nessa lógica de transparência? A Prefeitura do Rio de Janeiro criou uma contagem alternativa do número de vítimas da Covid-19. Por quê? Né? Não tem motivo algum para criar uma contagem alternativa de vítimas de Covid-19. E por que essa contagem alternativa faz o quê? Diminui o número de dados. Então isso é ruim. A Prefeitura do Rio de Janeiro tá cometendo, na minha percepção, um equívoco que faz muito mal para a cidade, tá? E aí vem, calma, você está querendo dizer então que o Crivella é mau e fulano é bom? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em termos de métrica, na hora que você vai fazer um relatório, por exemplo, para um investidor estrangeiro, dizendo se ele investe na cidade A ou na cidade B, o fato da cidade A ter uma métrica constante de dados é melhor para essa cidade atrair bons investimentos e gerar emprego e ficar uma cidade mais rica do que a outra cidade que está criando contagens alternativas para tudo. Por quê? Porque aí o cara que vai olhar de fora vai dizer, cara, se esse cara não consegue criar uma lógica de dados, um fluxo de dados constante sobre uma informação muito séria e muito importante, eu não posso confiar nele em nenhum tipo de política pública, entende? E aí, à medida que eu não posso confiar nele em termos de política pública, o resultado fundamental é eu vou para um lugar onde eu possa confiar nos dados, nos representantes, nos servidores, na cadeia, no ecossistema produtivo no qual eu quero me inserir. E é por isso que eu estou dizendo que transparência importa. Transparência importa porque transparência gera riqueza. Transparência importa porque transparência gera um melhor ambiente de negócios e a gente precisa que os ambientes de negócios sejam melhores para que as pessoas tenham mais emprego, para que as escolas sejam melhores, para que os hospitais sejam melhores, porque nada disso dá em árvore, né? E mesmo que o dinheiro dê em árvore, a gente precisa de trabalho para colher o dinheiro, entende? Então, acho que esse é um ponto importante dentro da sua pergunta, tá, meu velho? Eu creio que o governo federal pode e deve estimular um ambiente de transparência pública, né? E aí essa live de hoje é muito mais um diálogo acerca da reflexão e do alerta, né? De entender as motivações do atraso e se isso tiver uma motivação de que o governo não quer um maior desgaste de popularidade e para isso ele retarda os dados para que não apareça no jornal, você tem de outro lado a necessidade de que a sociedade precisa saber esse fluxo de informações. Então assim, não sai no Jornal da Noite, que é o jornal que as pessoas mais assistem, mas vai sair no Jornal da Manhã, que é o jornal que as pessoas menos assistem, entende? Então esse gap informacional tem um uso para o governo como estratégia para impedir até mesmo a erosão da sua popularidade, mas de outro lado, né, há um elemento importante, que é a cidadania precisa desses dados e dessas informações para poder seguir em frente e construir determinados olhares, cobrar, criar elementos, né? Esse jogo é importante dentro de uma democracia, tá bom? Espero ter respondido, meu velho. Vamos aqui para a próxima. Aqui vem uma pergunta do Gabriel. Como interpretar o Pazuello como interino no cargo? O governo está procurando um titular? Boa pergunta, cara. Uma pergunta excelente. Assim, falando de transparência, eu acho que calha bastante, né? Nós estamos no meio da pandemia e eu creio que o governo decidiu, em termos de estratégia, não correr o risco de tentar um terceiro ministro e dar errado, sabe? A impressão que eu tenho o governo não quer transformar o Pazuello em efetivo, porque à medida que ele transforma o Pazuello em efetivo, há todo o risco e uma cobrança sobre o Pazuello acerca de temas que foram muito importantes durante essa crise que a gente está vivendo, né? Que especificamente envolve o uso de alguns medicamentos, o posicionamento do presidente, do ponto de vista pessoal, né? Inclusive, a gente no termômetro político da Dharma, a gente perguntou, né, se as pessoas achavam que o posicionamento pessoal do presidente atrapalhava ou não atrapalhava o combate à pandemia. A gente vai divulgar essa resposta na semana que vem. E aí, o que a gente tem? A gente tem, de fato, que o Pazuello estaria submetido a todos os dilemas que envolveram o Mandetta e que envolveram o Taish, né? E aí, à medida que o governo diz, olha, você está efetivado, mas você é interino. Você está efetivado interinamente,
Me parece que o governo quer diminuir a pressão sobre o ministro, né? O ministro vai ter que tocar a pasta, mas ele tira o ministro do holofote. O ministro está lá para fazer o trabalho, mas o ministro não está no holofote político. Me parece ser uma estratégia de contenção, né? E que me parece ser também deixa mais fácil para o governo, no momento pós-pandemia, trocar o ministro se assim for necessário. Mas olha que interessante, tem o Pazuello como interino e já tem um secretário executivo nomeado. O secretário executivo é o número 2, né, do ministério. O Pazuello foi número 2 do TAS. Então, essa dinâmica me parece ser bastante interessante. Aí tem um outro fator que é importante, tá, Gabriel? Que é o fato de que o governo está assumindo um posicionamento, uma aproximação com aquilo que são os partidos do centro, né? E aí esse centro pode querer o ministério em algum momento, né? Eu acho que isso não é improvável, isso não é impossível, que o centro queira esse ministério em algum momento, que o governo tenha que entregar um ministério importante como o Ministério da Saúde para o centro, né? Que é o chamado centrão. E aí vamos lembrar, o Ministério da Saúde tem o maior orçamento da Esplanada. As pessoas não lembram disso, mas assim, o SUS é muito grande, muito grande, né? E aí esse é um elemento, em algum momento pode ser uma carta na manga, tá? Vamos lá, mais uma. Pergunta aqui do nosso querido Josué Kengen. Valeu, cara, obrigado pela pergunta. A lei de acesso à informação está preparada para o 5G? Meu velho, eu acho que sim. A lei foi construída para ser um mecanismo moderno, né? Para quem não conhece a lei de acesso à informação, eu não sou um grande especialista não, tá? Sempre que eu tenho dúvida sobre a lei, eu pergunto para a Stephanie. Mas a lei foi criada dentro de uma lógica muito de século XXI, né? Que é você poder, qualquer cidadão pode entrar no site e fazer um requerimento sobre um tema em âmbito federal, estadual ou municipal. Ele faz um requerimento para entender, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu sou o presidente da República e eu quero dar uma volta em um caça da Força Aérea, né? Assim, eu sempre tive esse sonho, então, se eu fosse presidente da República, certamente eu faria isso. Eu quero dar uma volta em um caça da Força Aérea, então pego e vou até Anápolis, entro em um daqueles Gripens novos lá que a gente tem e dou uma volta de carona no Gripen porque eu quero saber como é que é andar de caça. O Gabriel, que acabou de responder aqui, agradecendo a resposta, o Gabriel vê isso no jornal e o Gabriel entra na internet e fala, tá, eu quero saber quanto custou a voltinha do presidente de Gripen e quero saber por que o presidente quis dar uma volta de Gripen. E aí o governo tem alguns elementos legais em que o governo pode definir se ele vai responder ou não aquilo, mas em princípio o nível de resposta é bastante alto, o governo vai e responde. E para que a lei existe? A lei existe para que qualquer cidadão possa, de fato, entender o que o governo está fazendo, né? Eu acho que ela está preparada. Ela está preparada para o 5G, ela está preparada para a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Inclusive, eu quero fazer uma live aqui sobre Lei Geral de Proteção de Dados, mas vou convidar uma pessoa para fazer isso comigo, para fazer esse diálogo comigo, porque eu não sou um especialista na temática. Então essa é a lógica, é se construir uma percepção de que a lei tá posta, né? Quem tem que se preparar, na verdade, é a autoridade pública, entende? É a autoridade pública que tem que chegar lá e, ok, o que eu preciso? Eu preciso de um servidor melhor? Eu preciso de uma internet melhor? Eu preciso de mais funcionários? A lei está pronta para a internet, para 5G, para LGPD. Os governos que talvez, em sua maioria, não estejam, porque o Brasil é muito grande. Tá bom? Obrigado, cara. Espero que tenha respondido. Vamos lá, mais uma. Gente, eu tô apertando esse trem aqui. Consegui. Vamos aqui, mais uma, né? Aí a pergunta do Milano aqui. Obrigado, hein, Milano? O GDF tem ostentado primeiras colocações em auditorias de transparência. É o suficiente? Então, Milano, essa pergunta é interessante, porque assim, vamos pensar o seguinte: qual o nível de transparência que a gente precisa na esfera pública? Né? Você que está me assistindo agora, você já parou para pensar qual é o nível de transparência que você quer da esfera pública? Né? Se você não parou para pensar isso até hoje, pense. Tipo assim, qual é o nível de transparência da esfera pública que você quer? Assim,
Você quer saber salário? Você quer saber quanto o cara gasta de almoço? Você quer saber quanto o cara gasta de cartão corporativo? Né? Então, assim, esse é o ponto inicial. Qual o nível de transparência pública que você quer? Né? E aí, o referencial, na minha percepção, né, o referencial não é apenas a auditoria. O referencial é acessibilidade na informação. Entende? Porque eu posso... Quer ver? Olha só. Eu gosto muito de futebol, tu sabe. Eu gosto muito de futebol. Então, por exemplo, tinha uma época que o time de futebol da minha preferência divulgava os seus balanços, né, nos jornais. E não dava para entender nada. Hoje, os balanços são publicados, mas eles são mais fáceis de entender. Então, não é só colocar o dado tem que ser inteligível. E aí é saber se o cidadão do Distrito Federal está satisfeito com o nível de transparência pública que o governo do Distrito Federal tem. Né? E aí, para isso, acho que a gente tem que metrificar e perguntar: você, cidadão do Distrito Federal, está satisfeito com o nível de transparência do governo do Distrito Federal? E aí a gente descobriria. Né? Eu acho que falta essa métrica, cara. Essa métrica é importante também. Tá bom? Obrigado pela pergunta, bicho. Vamos lá, mais uma. Aqui uma pergunta do Pedro. Vamos lá. Professor, as informações divulgadas pelas redes sociais dificultam a transparência governamental, né? Acho que é transparência, não é transferência. Não, eu acho, Pedro, que as redes sociais ajudam. As redes sociais ajudam muito nos processos de transparência. A questão eu acho que uma questão importante é que nós confundimos o nosso uso das redes sociais com o fato de todas as pessoas estarem nas redes sociais, entende? Vamos trabalhar com o Twitter, por exemplo. Eu gosto muito de Twitter. O Twitter, no Brasil, o Twitter não tem mais de 3% da população no Twitter, né? Em um país como os Estados Unidos, você já está chegando na casa de 10, 12% das pessoas no Twitter interagindo o tempo todo. E aí tem um impacto, né? O que a gente não pode fazer é confundir o mundo da realidade das redes sociais baseadas na internet com aquilo que o mundo é, né? Eu creio que os governos podem e devem se utilizar massivamente das redes sociais para alcançarem as pessoas. Isso quer dizer, se o governo puder, ele tem que criar canais de WhatsApp, de Telegram, de Instagram, de Twitter, de TikTok. Tem uma galera aí que gosta de TikTok para divulgar as informações. Eu só queria saber, eu tenho a curiosidade de saber como o governo divulgaria boletins de informações no TikTok para que eles fossem aprazíveis às pessoas. Sei lá, ia pôr o pessoal dançando com os números, não sei, né? É só uma reflexão boba. Mas assim, de fato, o que nós temos o governo deve se utilizar das redes sociais baseadas em internet para divulgar informações. Isso é importante, né? É muito importante, né? Agora, o governo não pode, em termos ideais, o governo não poderia se utilizar das redes sociais para descartar outros meios de comunicação na ideia de que uma rede e um espaço vale mais do que o outro, né? Eu creio que esse talvez seja o dilema aí. O dilema é entender quais espaços de fato o governo deve utilizar em termos de métrica de transparência de políticas públicas. Na minha percepção, o governo deve se utilizar de todos. O governo não deve fugir de nenhuma rede social. O governo não deve fugir do debate. O governo não deve fugir do espaço de fala em nenhuma ótica, em nenhuma esfera, porque de fato o governo, em uma democracia, é um ente que deve deixar as agendas públicas e abertas. Agora, efetivamente, se isso vai resultar ou não em um avanço de determinadas políticas públicas, só o tempo vai dizer, né, meu velho? Eu acho que isso é importante. Espero que tenha te respondido, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Hoje nós temos poucas perguntas, eu entendo que o tema é um pouco mais complexo mesmo, mas nós temos poucas perguntas hoje. Então, assim, se alguém quiser fazer, eu ainda respondo mais uma, porque a gente tem 36 minutos de live, né? Então, se alguém quiser jogar mais uma pergunta aí, eu respondo também. Mas eu acho que é um tema importante, tá? A gente pensar transparência das ações públicas. E aí vem um outro elemento que vai me remeter à primeira pergunta, que é
a gente pensa muito no cotidiano, no macro, né? O governo federal. Mas o ente mais importante para construir transparência, na minha percepção, são as municipalidades. Porque aquilo que você sente mais presente em você em termos de capacidade, de eficácia do governo, é o município, cara. O prefeito é o elemento fundamental da crença ou da descrença na capacidade da democracia de resolver problemas. Por quê? É a lâmpada na rua, é o buraco na estrada, o calçamento que não está lá presente. Eu acho que isso é importante pensar, né? Tem um comentário legal aí do Gabriel, né? Só queria comentar que hoje é sexta e foi uma semana calma do presidente. Cara, foi. Assim, eu lembro que na quarta-feira a gente estava com essa preocupação, né? De que aconteceria algo até a sexta. Alguém ainda comentou, calma que hoje é quarta, né? Que aconteceria algo e que seria muito agitado. Então, assim, essa semana está bastante calma até agora. Eu só queria levantar aí duas bolas, né? A primeira é que tem a questão das possíveis manifestações no domingo. Isso me causa alguma preocupação, não só com o fato de quem vai na rua, porque eu já disse isso e vou dizer de novo. Foi tu, né, meu velho? Valeu, El. Eu vou dizer isso mais uma vez. Na minha compreensão, ninguém devia estar na rua, tá? Não é hora de ninguém se manifestar, não é hora de ninguém se aglomerar, porque a pandemia não passou, gente. A pandemia só não está na primeira página, né? Acho que isso é importante. Passado isso, e aí eu faço essa reflexão com dois elementos importantes, né? O primeiro é a alegria pela liberdade de dizer o que penso, e o segundo é a humildade de reconhecer que aquilo que penso e digo não tem relevância para um monte de gente. Então, dada a minha opinião, eu creio que a gente precisa ter bastante atenção com o que vai acontecer no domingo, né? Em termos de manifestação, com a potencialidade de confronto entre apoiadores e detratores do presidente e, sobretudo, com a resposta dada pelas forças de segurança. Eu acho que isso vale a pena pensar, né? Isso vale a pena pensar. Pessoal, estamos quase encerrando. Acho que surgiram algumas questões aqui. Eu vou tentar chegar em algumas. Vamos aqui, pergunta bem legal, né, do Rafael Gabriel. Governos são sempre criticados por gastarem com comunicação. Como melhorar a relação com a população? Então, aí é um ponto, né? Esse é um ponto bastante importante. Quando a gente fala de transparência, a gente está falando de comunicar-se, né? O governo tem que dizer para as pessoas o que ele está fazendo. Eu acho que comunicação política ou comunicação governamental é um ente muito importante que o governo não pode deixar de fazer. Eu posso, inclusive, usar como exemplo de comunicação institucional mal feita o que a gente viu nas eleições do Distrito Federal. O antigo governador, o Rodrigo Hollenberg, na minha análise, perdeu a eleição porque ele teve 4 anos de governo em que o diálogo do governo com a sociedade foi trágico. O governo não conseguiu acertar uma. O governo não acertou uma bola em termos de diálogo com a sociedade. Quando chegou a eleição, as pessoas achavam que o governo não tinha feito nada. E aí mesmo aquilo que o governo tinha feito, bem feito, não chegou nos ouvidos das pessoas. E aí acabou. Então, assim, eu acho que o governo tem o direito de se comunicar, mas normalmente os governos se equivocam muito, né, em termos de comunicação. O que significa dizer, os políticos brasileiros são muito bons em comunicação eleitoral e péssimos em comunicação governamental. Eu creio que um caminho é criar um fluxo estável, constante, continuado de informações. Nesse aspecto, para o bem ou para o mal, para o bem e para o mal, a forma em que o governo estava divulgando as informações sempre às 5 da tarde, no painel dinâmico, era algo muito bom para o próprio governo, né? Assim, o governo me parece estar fazendo a leitura que para mim é equivocada. O governo acha que jogando os dados para mais tarde é bom para ele. Não é. Porque à medida que ele joga os dados para mais tarde, o resultado fundamental é que mais gente vai dizer que o governo não quer ser transparente. E repito, o governo está sendo transparente, mas ele está colocando em um momento menos visível. E isso é bobagem. Porque se o governo coloca os dados de forma constante, num fluxo continuado, no mesmo horário, as pessoas podem reclamar da pandemia, mas elas não podem reclamar que o governo está omitindo informação.
À medida que o governo muda o horário ou muda o fluxo, as pessoas vão dizer que o governo, além de não estar fazendo nada em termos de pandemia, ele está também omitindo informação. E isso é ruim. Cria mais uma fonte de confronto que é amplamente desnecessária. Tá bom? Espero ter respondido a pergunta, cara. Vamos aqui. E aqui a última pergunta, né? A transparência pode ser considerada uma das mais eficazes ferramentas de controle e participação social? Eu acho que sem sombra de dúvida. Transparência é fundamental. Se equivoca o governo achando que é melhor para ele não dizer o que está acontecendo. Quando o governo diz o que está acontecendo, ele pode usar isso inclusive para dizer, olha, eu recebi a situação assim, eu não tenho dinheiro, né? Então não dá para fazer, eu estou fazendo tudo que posso. Olha como é caro administrar uma cidade, olha como é caro administrar um país, né? Se engana aquele que acha que não mostrando é melhor. Não é pior, porque você ganha mais um elemento de crítica, que é um elemento de crítica muito ruim, quer dizer que você está sonegando informação, tá bom? Pessoal, chegamos a 42 minutos de live, né? Então eu vou iniciar o meu processo de despedida, agradecendo a cada um de vocês que me acompanhou aqui. É realmente um prazer falar com vocês todos os dias, convidando você para vir conversar comigo na segunda-feira da semana que vem, torcendo para que a gente tenha semanas cada vez mais calmas, né, em que a gente consiga focar naquilo que deve ser resolvido em termos de políticas públicas, e agradecendo às mais de 1.500 pessoas que estão me seguindo aqui no Instagram, aos mais de 5.000 indivíduos que têm me seguido no Twitter. É um prazer enorme conversar com vocês todos os dias e oferecer um olhar que a gente acredita que é bastante técnico, bastante equilibrado sobre a situação política do país. Se você tiver sugestão de tema, de bate-papo, manda para a gente um direct sugerindo o tema que a gente pega e traz aqui para conversar. Sempre sinta-se à vontade de fazer perguntas e lembre-se, análise não é conversa de bar e esse é um espaço de análise e reflexão. Seja sempre muito bem-vindo, um ótimo fim de semana, um ótimo restinho de sexta-feira. Se puder, fique em casa. Se não puder, respeite as regras de distanciamento social na rua, tá bom? Um abração, um beijo no coração, lavem as mãos, fiquem com Deus, bebam água. Beijo, até semana que vem ao meio-dia. Tchau, tchau.